Amados irmãos, acompanhem comigo então a leitura do texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, que se encontra no capítulo 11 de Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Nós vamos fazer a leitura dos versos 11, dos versos 12 e depois do verso 17 até o verso 19. Nós vamos fazer essa leitura de forma uníssona, todos vocês lendo junto comigo esse texto do capítulo 11, verso 11 e 12. Leiamos. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, e não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versos 17 a 19. De novo, todos juntos. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Esse é o texto, meus amados irmãos, que nós vamos trabalhar nessa noite para trazer da parte do Senhor uma mensagem que conforte os nossos corações. Abraão recebeu uma promessa. Não faria sentido para Abraão essa promessa se ele não tivesse filhos. Como ele poderia então habitar nessa terra sem que essa promessa se cumprisse na sua vida? A promessa de uma descendência numerosa e de maneira progressiva. Lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus afirmou a Abraão: de ti eu farei uma grande nação. E depois ele mesmo disse também a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias serão abençoadas através de você, Abraão. Mais tarde, então, depois do capítulo 15, depois do capítulo 12, vem o 13, 14. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão ainda não tinha filhos. O filho ainda não existia. Abraão, então, começa a colocar a sua fé em dúvida. Abraão começa a duvidar. E ele então pensa consigo mesmo: já que eu não tenho filhos, minha esposa não tem filhos, vamos nomear como meu descendente o meu servo mais chegado, o mais importante dos meus empregados. Vou transformar Eliezer em meu herdeiro. Capítulo 15 de Gênesis, versos 2 e 3. Ele tem dúvidas quanto então à realização da promessa de Deus na sua vida. Amados irmãos, Deus responde a Abraão de forma contundente nos versos 4 e 5, dizendo: Abraão, o descendente será gerado de você. Não se apavore, fique calmo, fique tranquilo. O descendente será gerado de você. E depois, então, de ouvir mais uma vez a promessa ratificada, o verso 6 do capítulo 15 diz que Abraão creu no Senhor. Assim, meus amados irmãos, novamente o tempo passa. Vem o capítulo 16 e nada desse filho aparecer. E Abraão então prende a ideia de que o herdeiro poderia até ser filho dele, mas não dependia da Sara para ser mãe. E então, ouvindo a sua esposa, ele resolve ter um filho com uma de suas servas, Agar. Meus amados irmãos, mais uma vez, Deus, depois de 13 anos que ele teve esse filho com a sua serva Agar, 13 anos depois, Deus mais uma vez aparece para Abraão
ratifica e especifica que a promessa seria de descendência, viria de Abraão e de Sara. Este casal teria um filho. A princípio, então, Abraão não acredita. Será possível uma coisa dessas? Eu nessa idade, minha esposa nessa idade? Será possível? Capítulo 17, verso 17 e 18 do livro de Gênesis. Deus, mais uma vez, chega e coloca luz no coração de Abraão e diz: Abraão, creia. E Abraão demonstrou, então, crer em Deus. Que ele cria que Deus sempre ia prover o necessário para o cumprimento das suas promessas. Porque é isso que Deus faz, meus amados irmãos. Deus sempre vai prover o necessário para cumprir as suas promessas na vida daqueles a quem Ele ama. E olhando então para o desenrolar dos acontecimentos, parece então que Abraão perdeu mais uma vez a visão da promessa, Sara também. E então nós perguntamos ao autor dos Hebreus: será que o autor dos Hebreus poderia destacar a fé de Abraão como ele destaca e também a fé de Sara quanto à promessa de uma descendência, sendo que o filho estava demorando para aparecer, para chegar? E então, meus amados irmãos, a epístola aos Hebreus, o autor coloca para nós, sem dúvida, que este casal realmente teve fé, assim como também nós devemos ter fé em toda a nossa trajetória cristã. E eu quero então destacar através desse texto para que os avós que se encontram aqui, as pessoas que têm uma idade um pouquinho mais avançada, que estão em nosso meio, que provavelmente perdeu a esperança, perdeu a expectativa, perdeu a fé no sentido de ver concretizado o desejo do seu coração. Nessa noite eu quero te dizer que Deus pode restaurar a sua fé, a sua esperança e colocar no seu coração a perspectiva de que Ele pode realizar o seu sonho, o seu desejo e colocar de pé diante de você tudo aquilo que você desejou até essa data muito especial. Portanto, meus amados irmãos, o texto diz para nós que eles creram, tanto Abraão como Sara creram no Senhor. Importa, meus amados irmãos, crer no Senhor Jesus Cristo. Essa grande nação, então, prometida a Abraão, vai além dos hebreus. É uma descendência de fé, como escrevendo Paulo aos Romanos no capítulo 4, destaca também no capítulo 9, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, também ele revela que ali o Senhor coloca que não é só a descendência judaica que fazia parte da família de Deus, mas todos aqueles que viessem ao Senhor Jesus Cristo através da fé, também faria parte da família de Deus. Assim então, Abraão teve fé para receber o seu filho, o Isaque, mas também teve fé para entregá-lo a Deus. Vejamos primeiro, meus amados irmãos, como Deus cumpriu então a promessa, redimindo este povo para depois aplicar a nós mesmos aqui na nossa igreja. Primeiro ele afirmou que ele estava num projeto de construção de pedras vivas, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20. Nós participamos desse projeto de construção, meus amados irmãos, à medida que nós nos tornamos, então, embaixador de Cristo. Os pecados, os tropeços do povo, lá no passado, nunca impediu Deus de realizar os seus planos, nunca impediu Deus de realizar os seus projetos. Não vai ser agora, não vai ser hoje, pela nossa fraqueza, pela nossa pequenez, pela nossa falta de fé, vai impedir que Deus realize o seu sonho, os seus desejos, a sua vontade. Muito pelo contrário, meus amados irmãos, quando o povo recém-liberto do Egito, ainda no caminho da terra prometida, praticou a idolatria, Deus ameaçou destruir aquele povo, mas a promessa de uma grande nação ainda estava de pé. Êxodo 32, verso 10. Quando a idolatria de Judá trouxe castigo divino por meio da Babilônia, lá estava Deus, trazendo esse povo de volta
para a terra, para um novo começo. Quando os judeus então rejeitaram Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, o apóstolo Paulo afirma que Deus voltou para os gentios, enxertando-os na oliveira. Romanos capítulo 11, em toda a história, Deus executou a promessa feita a Abraão e de lhe conceder uma descendência numerosa. E aqui estamos nós. Portanto, meus amados irmãos, Jesus é capaz de cumprir os seus propósitos. Escolheu pessoas, gente como nós, pecadoras, fracas, para alcançar outras pessoas. E eu costumo dizer, porque Deus tem propósito com a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Ele não cumpre a minha palavra, Ele cumpre a palavra dEle. E a palavra dEle há de se cumprir também na sua vida. Você, vovô, você, vovó, você que deseja ver os seus netos alcançados pela graça de Cristo, você que deseja ver os seus bisnetos aos pés do Senhor para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador, assim como Abraão creu em Deus e ousou, e ali ele viu cumprir a promessa de uma descendência, nós também, todos nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos e os vovôs e vovós aqui presentes, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos crer que Deus pode continuar usando a cada um de nós, usando a cada um de vocês, para ampliar, para fazer crescer o seu reino aqui na terra. Você ainda pode ver, se mantiver a sua fé, toda a sua família no altar do Senhor. Foi assim que aconteceu com Abraão, pela fé. E em primeiro lugar eu quero destacar nessa noite, meus amados irmãos, que a fé tem poder. O verso 11 destaca assim: pela fé também a própria Sara recebe, o que ela recebe? Poder. Poder para ser mãe. Você pode receber nessa noite poder, se você tiver fé. E esta fé precisa, meus amados irmãos, ser destacada como a fé de Sara. Sara recebeu o poder para ser mãe. Não está falando de nada místico. O texto, meus amados irmãos, quer dizer que Sara obteve força para ter um filho aos 90 anos de idade. Aos 90 anos de idade ela foi mãe. Você ainda está com 70. Você já está duvidando da promessa de Deus para a sua vida. Você está duvidando que Deus disse que a sua família fazia parte da aliança. Não duvide, creia, a sua família faz parte da aliança que Deus tem com você. Portanto, creia que Deus pode restaurar, receba força nessa noite. O mais importante para nós é a ideia do vigor, a ideia de estarmos firmes, a ideia de não duvidar, mas a ideia de crer e de estar firme nos propósitos para nós ver cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Sara recebeu capacidade, Sara recebeu a aptidão. Então, dentro do propósito divino de usar o seu povo para trazer outros povos ao redil, Deus pode usar você. A sua fé é fundamental para receber poder. E ao receber poder, você vai continuar orando pelos seus netos, vai continuar orando pelos seus filhos, vai continuar orando pelos seus bisnetos, e você verá eles na presença do Senhor. Assim, meus amados irmãos, Deus usa cada um de nós, vovôs e vovós, de uma forma muito especial. Quando eu disse alguns domingos atrás que os vovôs dessa igreja oravam pelos jovens dessa igreja, eu estava dizendo a verdade. Eles continuam orando, e eles vão continuar orando, e eu estou desafiando nessa noite para que ore muito mais ainda pela sua família de uma forma em geral, porque nos diz o texto de Paulo aos Filipenses no capítulo 4, verso 13, em meio a muitas fadigas, Paulo sabia que a sua fonte de graça, a sua fonte de poder
era o Senhor. O Senhor é quem surpreende nossas expectativas com o seu poder. Efésios no capítulo 3, nos versos 20, diz, meus amados irmãos, que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Você crê nisso, sim ou não? Amém. Portanto, meus amados irmãos, foi também com essa mesma força que Paulo encorajou Timóteo a buscar poder. Capítulo 2 da sua segunda carta, escrevendo a Timóteo no verso 1, pois tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aplicando agora a nós, meus amados irmãos, nós podemos dizer que Deus concede poder, Deus concede vigor a cada um de nós, para nós sermos testemunha dEle, aonde quer que nós estivermos, e em especial aonde? Nos nossos lares, no seio da nossa família. Assim, meus amados irmãos, o vigor para resistir na nossa missão, quando nós ainda não estamos vendo os frutos. Eu tenho certeza que muitos já disseram assim, não adianta orar, não adianta orar, já orei tanto, mas parece que quanto mais eu oro, mais distante de Deus Ele está, mais distante de Deus Ele vai, para mais longe, para mais rebelde, Ele está mais falando mal de Deus. Continue orando. Continue orando e você verá os frutos na sua vida prática. Não se preocupe se alguém da sua família está levando uma vida apática, uma vida fria, uma vida frívola, distante dos caminhos do Senhor, vivendo de qualquer maneira. Não se preocupe, ore ao Senhor. E seja a conversão dos nossos filhos, ou o crescimento, ou a estabilidade da igreja, todos nós, meus amados irmãos, passamos por momentos difíceis na nossa vida. Eu pergunto para vocês, essa igreja tem 53 anos, vai completar, nós estamos num mês de festa, mês de agosto será mês de festa nesta igreja, mês de aniversário, mês de missões, receberemos muitos missionários aqui na nossa igreja. A pergunta é, se todas as pessoas que passaram por essa igreja ao longo dos seus 53 anos, menos aqueles que morreram, que estão com o Senhor, se todos estivessem aqui hoje, que tamanho seria essa igreja? Uma mega igreja. Teríamos aqui um mega templo. Não é verdade, meus amados irmãos? Na tarefa de evangelista, nós precisamos crer no poder de Deus. A fé, no verso 11, diz que recebe poder para nos capacitar e nos revigorar na tarefa de testemunhar de Cristo aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, aos nossos vizinhos, onde quer que nós estivermos, como diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aonde? Em casa ou em qualquer lugar onde você estiver. Que Deus assim nos abençoe. A segunda prova, meus amados irmãos, que esse texto nos ensina, é que ele diz para nós que a fé ajuda a passar pelas provas. Ela deve ser vista em nós. Portanto, o verso 17 diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A fé deve ser vista em nós nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de provas. Abraão tinha esperado tanto tempo para ver aquele menino em seus braços, para ver o cumprimento da promessa. Agora passaria pela maior prova da sua vida, quando teria que sacrificar o seu filho Isaque. Além da dor inimaginável de um pai, Abraão agora estava sendo testado a crer na possibilidade da descendência vir de Isaque, e neste momento de teste, a sua fé mostrou-se obediente. As provações, meus amados irmãos, testam a nossa fé. As provações, meus amados irmãos,
produz em nós perseverança, diz Tiago no capítulo 1, nos versos 2 e 3. Isso também é verdadeiro na nossa missão evangelística, em nossa casa, em meio a tantas turbulências, no meio da nossa família, ao ver tantas desavenças, ao ver tantas encrencas na nossa família, nós perdemos a esperança. Como pode ser que Deus vai realizar alguma coisa numa família tão bagunçada como a minha, numa família tão esquisita como a minha, numa família tão difícil como a minha? Ore com fé, você vai receber poder, e você vai ver, mesmo diante dessas provas, o poder de Deus na sua vida. As provações testam a nossa fé de forma para produzir em nós a perseverança. Nós somos testados na paciência para aguardar os resultados acontecerem no tempo de Deus. Ainda que não vejamos, meus amados irmãos, os resultados, mesmo assim nós precisamos continuar crendo e obedecendo ao Senhor. Se você não vir a sua família aos pés do Senhor aqui na igreja, você os encontrará onde? Essa deve ser a sua esperança. Imagina se você não os vir aqui contigo, mas você vai partir desta para a glória, esperançoso de revê-los lá, com você. Deixa isso nas mãos de quem pode resolver, aquele que tem poder, infinitamente mais. Portanto, Paulo sentiu vontade de abandonar a cidade de Corinto, quando estava passando por uma rejeição lá em Coríntios, Atos 18, versos 5 e 6. Mas Deus fez Paulo ficar e resistir, suportar aquela oposição naquela cidade. Portanto, meus amados irmãos, devemos, da mesma forma, aprender com os crentes mais antigos, especialmente os crentes mais antigos desta igreja. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm lembranças de crentes mais antigos nessa igreja e que tinha fé, e que tinha esperança, e que lutava, e que investiam, e que trabalhavam arduamente. Eles não estão aqui para ver essa igreja do tamanho que ela está, mas eles sonharam com uma igreja grande nesse lugar. E eu quero que vocês sonhem por uma igreja maior ainda, nessa mesma perspectiva, nessa mesma esperança. Como eles no passado fizeram, investiram, gastaram o seu tempo, fizeram de tudo para que essa igreja existisse, foram firmes. Faça o mesmo, tenha fé, para que essa igreja possa crescer mais e mais. Sejam perseverantes, sejam perseverantes. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram vontade de desistir, jogar a toalha, ir embora, mas não faça isso, não façam isso. Ore, você receberá fé e poder para passar pelas provas. E depois de passar pelas provas, esse texto ainda nos ensina, meus amados irmãos, nos versos 18 e 19, que a fé nos leva a enxergar, em terceiro lugar, além. Enxergar mais longe, enxergar aquilo que nós não estamos vendo agora, mas que é possível vermos depois. Os versos 17 e 18 e 19 diz: a quem tinha dito, em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou, o quê? Leia comigo o verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para... de onde também ele viu Isaque vivo depois da morte. Eu vou sacrificar meu filho, porque eu tenho fé que Deus vai ressuscitá-lo. Pois se a minha descendência virá dele, eu vou sacrificá-lo e Deus vai trazê-lo de volta. Ele estava enxergando além. Ele estava enxergando mais longe, meus amados irmãos. Paulo diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus em relação à descendência, capítulo 4 de Romanos, versos 20. Portanto, a fé vai além das promessas e enxerga além. Sara teve por fiel aquele que havia feito a promessa. O verso 11,
ela creu no caráter de Deus, ela creu na fidelidade de Deus para cumprir aquilo que Ele prometera. Fé não se ocupa do que eu ou nós somos capazes de fazer, mas a fé se ocupa naquilo que Deus é capaz de fazer. Deus pode fazer, sim ou não? Sim. Creia nisso, creia nisso. Abraão não confiou no seu corpo, Sara não confiou no seu corpo. O texto nos diz no verso 12 que o corpo de Abraão já estava amortecido. Ele não confiou no seu corpo, mas ele confiou no poder daquele que pode fazer infinitamente mais. Então, quando Deus pediu a ele o sacrifício do seu filho, ele pensou consigo mesmo, ele não duvidou, porque ele conhecia o Deus em que ele cria, e ele sabia que esse Deus podia fazer qualquer coisa. Assim então, meus amados irmãos, confiança demonstrada na palavra de Abraão aos seus servos. Quando ele se separa daqueles servos ali no momento em que ele leva Isaque para o sacrifício, ele conversa com os servos e ele diz: eu e o rapaz iremos logo ali, nós vamos adorar, e depois de havermos adorado, voltaremos para vós. Fé que enxerga além, enxerga depois. Portanto, meus amados irmãos, essa linguagem figurada exalta a obediência de Abraão a Deus. Se no princípio Abraão achava difícil ter um filho, Deus lhe mostrou que era capaz, não só de ter um filho, mas de ter uma numerosa descendência. Assim então, Abraão se tornou o pai de todos aqueles que creem. Os frutos da fé, meus amados irmãos, são inestimáveis. Em meio à nossa missão como crentes, vovôs e vovós, precisamos estar firmados na verdade de Deus, de uma descendência numerosa. Estar firmado na promessa de Deus, de ver a nossa família salva, de ver a nossa família no altar do Senhor. Deus realizará muitas conversões através de vocês, através de cada um de nós, não por causa do nosso testemunho, não por causa somente da nossa fé, até porque Noé tinha fé, e ninguém se converteu com a fé de Noé, não é verdade? Mas Deus trará muitas vidas ao senhorio de Cristo por meio da sua vida, por meio da sua igreja. Enquanto Cristo não volta, nós devemos continuar firmes e confiantes de que Deus ainda tem muitas vidas para salvar nesta cidade, através desta igreja, usando os vovôs e as vovós. Isso é encorajador, não é verdade? É encorajador para nós. Faz parte, então, nós sabemos que nós fazemos parte do projeto de Deus para a salvação de muitas vidas nessa cidade. Isso é um projeto de sucesso garantido, porque quem promete é aquele que pode todas as coisas. Quem promete é Deus. A sua fé, a fé de Abraão, permitiu ele superar as provas, o fez enxergar o autor das promessas, que garantiu a ele então aquela posteridade. Ainda que não vejas um crescimento significativo, ainda que não vejas muitas conversões do seu lar, continue firme. Ainda que não veja os seus filhos, os seus netos aqui na igreja, como todos gostariam, permaneçam firmes, exalando, exalando o bom perfume de Cristo onde você estiver. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Descansemos, meus amados irmãos, nas promessas do Senhor Jesus. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Eu vou edificar vocês, eu vou construir vocês, eu vou fortalecer vocês, eu vou estar com vocês nos momentos mais difíceis da vida de vocês. Não perca a sua esperança. Que sejamos, meus amados irmãos, canais de bênçãos na nossa igreja, canais de bênção nos nossos lares, atraindo para Cristo através da nossa vida, através dos nossos testemunhos, de forma viva, de forma eficaz,
o que Cristo fez por nós e o que Cristo tem feito através de nós. Cantemos neste momento o hino 92, que fala sobre a fé contemplada, porque nós observamos no primeiro destaque desse texto que nós recebemos fé, porque a fé tem poder. Em segundo lugar, nós destacamos que a fé, ela ajuda a passar pelas provas. E em terceiro, nós aprendemos que a fé nos ajuda a enxergar além. Deus abençoe a todos. Hino 92, fé contemplada.